Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador, onde todas as terças e sextas-feiras nós temos um vídeo novo no canal para você. O estudo de hoje é Amém não é pergunta e nem resposta. Alguns modismos e chavões religiosos são criados e difundidos, sendo usados por muitos que, ausentes de um senso crítico, costumam aplicar sem compreender o seu propósito. Falam aleatórios. Muitos, e não são poucos, julgam que o amém significa assim seja. Outros ainda de forma repetitiva, como que instigando a congregação a confirmar o que eles estão dizendo, eles usam o amém de forma desordenada. Né? Diante disso, queridos, devemos entender que o amém da Bíblia não é pergunta e também não é resposta. Certo? Antes de mais nada, eu te lembro, se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Além de se inscrever, acione o sininho para você receber novas notificações de vídeos, né, para você estar nos acompanhando. E também peço que você deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo nos grupos que você tem com seus amigos, ok? Então fica aí a dica. Queridos, precisamos entender que o costumeiro amém da Bíblia, ele não é pergunta e também ele não é resposta. É que ele se transformou em um jargão na boca de pregadores que cada frase dita lança uma pergunta. Amém, igreja? Amém, irmãos? Algum ainda insiste em refutar. Parece que os irmãos não se alimentaram hoje. Aí logo em seguida perguntam num tom ainda mais alto. Amém, igreja? E a igreja é levada a estar respondendo esse jargão constantemente. Queridos, vamos desafiar o nosso senso crítico, usando nesta hora a compreensão de que a palavra amém na Bíblia, ela é formada de um acróstico. Presta atenção comigo. Primeiro, o que é acróstico? Acróstico é uma modalidade de composição poética na qual o conjunto das letras iniciais, mediais ou finais de cada verso forma o nome de uma pessoa. Né? Muitos livros da Bíblia têm esse acróstico, né? Acróstico. Então veja, em hebraico, El Meler Enman quer dizer Deus meu, rei e fiel para cumprir a sua promessa. Olha o significado se estendendo, ou seja, quando dizemos amém, estamos na realidade falando sobre a fidelidade do Eterno e o cumprimento que o Eterno faz com as suas promessas. El Meler, né? Ele está cumprindo as suas promessas. O Deus meu, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Para entender melhor, vamos ler com atenção 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 15 a 22. Mas eu queria me ater apenas no versículo 20. Precisamente o versículo 20. Versículo 20 diz assim: porque todas quantas promessas há em Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Presta atenção nesse versículo, observe que uma das palavras profundas desse versículo ali é o amém, e o amém está no meio do versículo, que a gente comumente usa durante os finais das nossas orações e das nossas pregações. Essa é uma das palavras parafraseadas profundas desse texto. O amém que está embutido nesse versículo aí. Porém, queridos, a gente estranha porque nós usamos costumeiramente em meio das nossas orações, pregações, porque muitas vezes nós não percebemos o significado desse amém bíblico e aí a gente usa de forma aleatória, né, como se fosse uma resposta ou como se fosse uma pergunta. O amém está além disso daí. A palavra amém na Bíblia, ela é de origem hebraica. Ela passou para o grego, depois ela passou para o latim, aí depois veio para nós para o português. Depois passou para muitas outras línguas, mas aí acontecem as transições.
Isto é, as letras do hebraico se compõem a palavra, né, no original, elas vão se substituindo de acordo com a tradução, né, por suas letras nas respectivas línguas, né? Aí ela vai se amoldando aí na língua a qual foi traduzida. Mas por causa disso, a gente entra a fundo no significado da palavra amém e entende que há três aspectos semânticos, que são aspectos semânticos, mudanças que sofrem as palavras com o decorrer dos tempos, né? Aspectos semânticos. E é interessante e importante a gente notar esses aspectos na palavra amém. Primeiro, vem o aspecto lógico. O pastor Martin Achard, ele é formado em vocabulário bíblico. Ele explica que o termo era usado na sinagoga e aí passou para o Novo Testamento e foi mantido na liturgia de todas as igrejas cristãs. Deriva de um radical que implica na ideia de firmeza. Então, no aspecto lógico, o amém nos dá a segurança, a firmeza. Lembra do versículo que lemos no início, né? O amém no meio, para dizer que Deus é fiel, ele é firme nas suas promessas. Dá o sentido de firmeza, de realidade, originando termos tão diversos quanto importantes. Substituir, crer, verdade, solidez, fidelidade, certeza, fé, certo? Então, diante disso, o amém, portanto, passou a significar o quê? No resumo de tudo, verdade, né? Ou algo verdadeiro, ou algo verdadeiramente certo, certamente sim, né? Então foi traduzida para o grego por uma expressão que nós traduzimos no dia a dia por assim seja. Então, o amém como um assim seja. Aí vai perdendo então a matiz de firmeza que expressa da língua original, de verdade que o amém significa, né? Nós vamos chegar lá na frente, mas dá para entender que da extração do amém se chega na firmeza que é colocado como verdade. O amém é verdade. Quem é o título de verdade na Bíblia no Novo Testamento? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos chegar nesse aspecto sobre a verdade mais lá adiante. Mas isso são características do original hebraico. Certo, amados? Há uma lindíssima expressão idiomática muito usada por Jesus nos evangelhos, formados pelo termo amém. Jesus sempre ele diz, amém, amém, legron mim, né? Quer dizer, na verdade vos digo, o legron mim, na verdade vos digo. Isso ocorre 30 vezes em Mateus, 25 vezes em João, essa raiz hebraica aí. Isso, a expressão significa certamente, sem sombra de dúvida, inegavelmente, inescapável, inexoravelmente. A tradução para nós hoje dessa raiz da Bíblia original. Tá dando para compreender, amados? Parafraseando o texto, diz mais ou menos assim: quem vos fala é o Filho de Deus, que se fez filho do homem, o soberano, o verdadeiro intérprete do pensamento e da vontade de Deus, o Pai. E é o que vos digo, é a verdade. Olha como Jesus se expressa no sentido da extensão, né, do conteúdo amém. É o que vos digo, é a verdade. Aí lá nos evangelhos ele diz, essa verdade sou eu. Isso é o aspecto lógico. Aí há um segundo aspecto que nós chamamos o aspecto confirmatório. O amém no aspecto confirmatório como expressão de louvor, né? Agradecendo, confirmando a gratidão. Amém, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento tem ainda o sentido dessa confirmação. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 36, Benaia, né? Ele responde amém em todas as ordens do rei Davi. É como que Benaia empenhasse a palavra para o rei no sentido de obedecê-la rigorosamente, certamente, verdadeiramente.
fiel na ordem do rei. Em Deuteronômio capítulo 27, versículo 11 a 26, após cada sentença em termos de juízo falada pelos levitas, o que acontece? Moisés ordena ao povo que confirme a palavra de Deus, falando todos em uníssono. O amém, para confirmar aquele decreto, aquela ordem. Assim, o amém, naquele episódio ali, foi repetido 12 vezes. Veja também em Neemias capítulo 5, versículo 13, também em Números capítulo 5, versículo 22, dá a tradução do amém ali como o assim seja feita, né, à vontade. Dessa forma, o amém confirma uma oração e sublinha o caráter solene de uma doxologia, né, que é a expressão de louvor. Amém expressa também o louvor. Certo? Aí, ainda em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 36, podemos ver em Neemias 8, em Salmos 41, ainda no Salmo 72, no versículo 19, a comunidade, por meio dos améns, ela declara a confirmação, a adesão ao louvor a Deus, participando ativamente do culto ao Senhor. No momento do louvor a Deus. Mesma coisa você vê ali em 1 Coríntios 14, 16, quando Paulo descreve essa situação. João em Apocalipse 5, 14. Aí você vê em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 36. Aí lá em Gálatas capítulo 1, versículo 5, dá um entender melhor. Aí nós vamos para Filipenses capítulo 4, versículo 20. Ali faz parte de hinos junto com aleluia, né? É o que está nos termos, né, que se diz, né, a questão do amém junto na expressão de louvor. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 4, ali já é pronunciada tanto pelos dirigentes do culto, certo? Como que pela congregação. O amém está expresso ali também, né? Aspectos confirmatórios do amém em várias passagens bíblicas, né, na conotação do povo de Deus, onde eles mostram ali que esse amém vai muito além de uma resposta. É um ato confirmatório de que Deus está ali, fiel na sua palavra, é uma palavra verdadeira e ele confirma sempre o que ele diz. Certo? Aí há um terceiro aspecto também nessa questão desse amém, né, confirmatório. Também tem o amém ontológico. Que isso quer dizer? É um amém relacionado com o ser, né? Um amém relacionado com a pessoa. Um amém ontológico, não é apenas uma expressão lógica, agora confirmatória de louvor, mas palavra, ensinamento, a pessoa, o ser, né? Em ser aspecto real, concreto. Amém no aspecto ontológico é o uso que Paulo faz lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 15 a 22. Paulo faz aos coríntios o seu projeto de visitá-los. Daí, pela primeira vez que se pensou fazê-lo, não lhe foi possível concretizar o plano. Aí os irmãos poderiam, pois, qualificá-lo de insincero, leviano. Aí, mas Paulo argumenta que sua palavra é a fidelidade de Deus, manifestando-se sempre em sim. Você vê isso em 2 Coríntios capítulo 1, o versículo 8. A resposta de Paulo, ele diz, não me tenham, né, como negativo, porque as minhas palavras, elas sempre vão ter um sim, um amém. Por quê? Confirmatório, é fiel à palavra que Paulo estava dizendo da parte de Deus. Então, queridos, o próprio ser de Jesus, a gente entende, é o amém. Porque se tem um aspecto ontológico, o ser, né, da verdade está intrínseca em Jesus, na pessoa de Jesus. Eu sou a verdade. O amém confirma essa verdade. É fiel na palavra de Deus verdadeira. Então o próprio ser de Jesus é o amém. É Deus para conosco. Daí, ao designarmos-lo de amém ontológico,
Paulo acrescenta isso dizendo: o meu sim confirmatório é a verdade, e essa verdade é o próprio Cristo. Isso é que nos dá um aspecto ontológico do significado do amém. Vai muito além dos jargões que a gente ouve aí direto nas igrejas. Amém para cima e para baixo, qualquer coisa é um amém, tudo é amém. Sem entender a profundidade desse significado tão amplo, tão significativo e tão importante a compreensão disso tudo. E então a expressão lindíssima de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, essa expressão de Apocalipse também você acha em Isaías 65:16, que diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Está dizendo o quê? Jesus é o nosso amém. A testemunha fiel, a verdade, a verdadeira, tudo do original hebraico, do significado do amém, vem o fiel, o verdadeiro, né? O princípio da criação, Jesus. Quando expressamos amém, nós estamos conclamando: Jesus está ali, Jesus é isso que eu prego, Jesus é a palavra, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio de todas as coisas, o amém. Certo? Então Jesus é o nosso amém. Vai muito, queridos, muito além de um jargão. Certo? Se amém, concluindo, vamos concluir, fechar esse entendimento aqui, né, para a gente não complicar muito a ideia de vocês ouvintes. Mas concluindo, o primeiro aspecto que a gente falou, aspecto lógico. Se amém é certeza, é verdade, é convicção, se amém é o próprio Jesus, então não há lugar para o amém interrogativo. Tá dando para entender? Não tem esse amém de interrogação, de pergunta da parte do pregador sincero da palavra de Deus, como se estivesse citando o aval, o apoio, a confirmação do povo de Jesus, a sua própria palavra, né? Onde a palavra é a verdade e o amém é a própria verdade da palavra. Então não tem espaço para um amém interrogatório. Amém, igreja? Não tem espaço para isso. A confirmação há que ser livre e espontânea e não solicitada. É a espontaneidade de compreender que aquela palavra é fiel e verdadeira e representa o próprio Cristo. Certo? Em Deuteronômio capítulo 27, ela é ordenada por Moisés, quer dizer, usa-se o verbo no futuro, mas com sentido de imperativo, que é o mesmo que expressa em Êxodo capítulo 20. Né? O sentido de confirmar de que o verbo é verdadeiro e que a palavra é a verdade, né? Esse é o aspecto lógico. Mas no aspecto confirmatório, nós falamos que é preciso cuidado com o amém indiscriminado ou exagerado por parte da igreja, por parte de muitos pregadores. O amém há que ser consciente, com discernimento, compreendendo o que é. Certo? Pregadores que usam aleatoriamente e consistentemente a palavra amém como um jargão, né? Fazendo um mau uso daquela palavra no momento. E a igreja que de forma mecânica e repetitiva fica pronunciada durante todo o culto, né? Fica uma coisa que, de fato, um jargão aleatório, sem o significado amplo do que realmente significa essa expressão do amém. Certo? E por último, o aspecto ontológico, o qual falamos. Acima de tudo, é mister que nós mesmos sejamos este amém. Isto é, a encarnação, uma concretização positiva da bênção, do trabalho, do reino de Deus, né, que está ligada à pessoa de Jesus. Entendendo que se o amém é Jesus, nós devemos ser o amém. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo estava trabalhando para ser o amém dele, né? Sejamos semelhantes a Cristo. Quer eu seja que você seja um verdadeiro amém, para a honra e glória de Deus, onde quer que o Senhor da igreja nos colocar como esse verdadeiro amém. Certo, amados? Eu espero poder ter ajudado a esclarecer um pouco esse aspecto e que nós possamos, queridos, ter cuidado com certos jargões em meio à vida cristã.
né? Pega essas palavras aí que são tão repetitivas, faça uma análise, uma pesquisa, estude na Bíblia para ver que de fato é isso mesmo que se vive, né? Para a gente melhor adorar a Deus, né? Ter discernimento naquilo que se fala, com ordem e com decência, ok? Deus te abençoe, espero ter esclarecido um pouco sobre esse aspecto do amém dentro da igreja. Ele não é pergunta, ele não é resposta, ele é muito além disso, ok? Lembrar você ainda então que se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva, deixe lá o seu joinha, compartilhe esse vídeo, acione o sininho e eu te espero no nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe e que a paz de Cristo seja sobre o teu entendimento, em nome de Jesus.